E aí, pessoal, vocês estão preparados para mais um vídeo da Linhagem Cast dos Irmãos Alba? Junto com Alex Ruffo, eles relembram as histórias de bastidores da Fórmula 1, da época do Ayrton Senna, como uma vez que ele ainda estava na Toleman, a primeira equipe dele na Fórmula 1, que era uma equipe pequena, mas o Ayrton já era um gênio nas pistas de corrida, principalmente na chuva. E foi na chuva que ele mostrou que era um fenômeno no GP de Mônaco, um dos mais difíceis de ultrapassar. Mas o Ayrton fez história, dando os primeiros passos para se tornar o rei de Mônaco. E vocês, sejam também um fenômeno e dê aquela curtida esperta, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e deixe aquele comentário esperto. Vamos lá ver o vídeo. Voltando para... Antes de eu fazer essa pergunta, eu quero já agradecer a todos vocês que estão acompanhando este podcast. A audiência tá classe A, mas eu preciso que vocês deem um like, galera. Vamos lá. Vamos dar o like, porque o like é de graça e é importante que vocês deem o joinha para ajudar aqui a gente a entregar este podcast para mais pessoas. Porque afinal, estamos repercutindo sobre Ayrton Senna. É um dos assuntos mais falados da semana, graças a essa série muito boa da Netflix, apesar de suas inconsistências, tá? O Rufo, voltando para a rivalidade do Prost e do Senna, né, que é, como você falou, é muito bem retratada, eu quero fazer até uma pergunta se realmente aquilo existiu. Tem um determinado momento na série que eles já estão no auge da rusga, né, que é colocado um biombo no meio ali da garagem, né, onde os carros ficavam, para um não olhar o que mexia no carro do outro. Aquilo lá é real, aconteceu, e normalmente, hoje, né, os pilotos têm esse biombo, ou foi só naquela situação do Ayrton Senna com o Prost? Não foi só naquela. Começou com Mansell e Piquet. Quando o Piquet entrou para a Williams, era uma equipe inglesa, patrocinadores ingleses, e um piloto inglês. Então o Nelson tinha certeza que a preferência da equipe seria pro Mansell. E o Piquet começou a perceber que, cara, o Piquet é um gênio em mecânica, gênio. Ele, cara, já fez de tudo até chegar na Fórmula 1, até ser piloto de Fórmula 1, sabe até hoje desmontar um carro, montar um carro, ideias. Hoje um piloto chega para fazer o seu pit stop ou durante a classificação para conversar com o engenheiro perguntou, a única coisa que ele sabe dizer é que o carro não está bom, mas ele não veste o carro. O Piquet sabia, parava o carro, e hoje mesmo com telemetria e tal, existe diferença de pilotagem e diferença de piloto. Para mim o maior exemplo é o Verstappen e o Pérez. É exatamente o mesmo carro, não dá para falar aquela história, não, mas o carro de um é melhor que o outro. Você acha que uma equipe que tem 600 milhões de dólares de orçamento vai fazer um carro pior? E vai correr o risco, como está acontecendo agora, de perder o Campeonato Mundial de Construtores, que é uma puta de uma grana que essa equipe ganha, e está em terceiro no Campeonato Mundial de Construtores. Então, os dois carros são iguais. Claro, a maneira do piloto tocar o carro é diferente do outro. Então, para muitas pistas, a tocada de um piloto supera o outro na performance porque ele se adapta melhor à pista. Mesma coisa, muitas vezes ele se adapta melhor àquele acerto do carro ou aquele novo carro que foi feito. Mas, em geral, os carros são idênticos. Voltando para Piquet e Mansell, foi ali para mim que começou. O Nelson, como excelente acertador de carro e um profundo conhecedor de pista, porque o Nelson chegava, não falava assim, o carro não está bom, está saindo. Não, o Nelson falava, coloca tanto mais de pressão no pneu dianteiro direito, porque essa pista aqui, ela força mais os pneus da direita, porque tem mais curvas para a direita ou para a esquerda, e dá 2 cliques na asa traseira e abaixa um pouco a asa dianteira. Ele explicava para os caras o que tinha que fazer para melhorar o carro e melhorava. O Mansell, como não fazia isso, não tinha esse feeling, não tinha esse toque fino, as equipes
pegavam o acerto do Piquet. O que o Piquet começou a fazer? Foi aí que separou. Tinha uma equipe de engenheiros que cuidava só do Piquet, outra só do Mansell, e eu escutei que várias vezes antes da corrida o Piquet dormia dentro do box. Para não como também fez uma vez, que essa eu acho espetacular, acertou o carro errado no dia anterior. Errado. De propósito. Os caras copiarem, no dia seguinte, antes do warm-up, mudou o acerto do carro. Olha só, que legal. Ou seja, o Piquet sempre foi um show com essas coisas. Sensacional. Então começou ali. Na época do Ayrton na pista com o Prost. Existia uma rivalidade, mas existia uma coisa também do Ayrton ser muito mais próximo dos engenheiros da Honda. Ele conheceu muito bem seu Soichiro Honda e Osamu Goto. Soichiro Honda, o dono da Honda. Ou seja, aquela cena quase o príncipe herdeiro. A cena do karaokê lá. Cena do karaokê. Aquilo a gente não sabe, porque, né? Mas pode, é maravilhoso se foi desse jeito, não, né? Deve ter acontecido aquilo. Ele saiu pra cantar, claro, pô, lógico. Você canta, canto. É lógico, pô. Faz um show de 3 horas. Lógico. E aí, então ele era próximo dos japoneses, os japoneses gostavam muito dele, e ele passava muita informação de motor pro Japão, porque ele tinha esse lado mais fino de ajuste. Isso mostra muito bem na série, e eu vi isso acontecendo. A gente tinha credencial para estar no pit lane, ele pedindo para apertar mais o cinto dele. Eu nunca saquei o que era isso. Será que tá frouxo? Não. Para ele sentir mais o carro. Ele vestia o carro. É. Pro Ayrton, o carro, as rodas eram uma extensão do corpo dele, a carenagem, tudo. E você contar realmente... Ele fazia parte, o corpo dele fazia parte do carro. Então isso eu achei que foi bem legal, muito bem colocado. Então tinha o Osamu Goto, que era o chefe dos engenheiros da Honda, e era muito legal, Alba, porque estavam os mecânicos da McLaren, e Joe Ramirez era o chefe desses mecânicos, mexiam no carro. Ficava um exército de japonesinhos, tudo baixinho, com a mesma camisa branca e calça vermelha, impecáveis, esperando. Os mecânicos acabavam de mexer na suspensão, no acerto e tal, saía esse exército de mecânicos ingleses e entrava o exército dos mecânicos japoneses, sob o comando de senhor Osamu Goto, que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer. E os caras entravam e a equipe não mexia no motor, quem mexia era só esses caras. E o Ayrton passava muito feedback, então o Ayrton tinha uma simpatia do japonês muito grande, muito maior que o do Prost. O Prost tinha uma fidelização muito grande com o motor Renault, com montadoras francesas. A vida inteira ele teve essa proximidade. Honda, quando chegou, o Ayrton era o preferido da Honda. Mas não era porque, vamos dar o melhor carro. Não. Ele conversava mais com os caras, ele fazia melhor essa lição de casa. Ele passava né? relacionamento, mas assim, profissional. Não era para levar os caras, não, era na pista. E quando você tem um comprometimento, quando você veste realmente a camisa, esse cara te dá mais atenção. Claro, ele vê que você está muito interessado naquilo. Então, aconteceu essa cisão também na equipe, e o Prost ficou com uma equipe para ele e o Ayrton com a dele, mas ainda assim, tendo o carisma do Joe Ramirez, que adorava o Ayrton, que era o chefe dos mecânicos. O Ron Dennis tinha uma preferência pelo Ayrton. Isso é aí que eu ia entrar. Não, muito nítida, muito, mas desde o começo. Porque foi ele que bancou a ida do Ayrton para lá. Ele sempre quis o Ayrton na equipe. Né? Da mesma maneira que o Peter Warr, da Lotus, sempre quis, perdeu um ano, né? Deixou de acertar um ano, isso é fato também, e depois contratou o Ayrton e teve a primeira vitória em Estoril em 1985 com a Lotus na chuva. Então o Ayrton conseguiu entregar o cartão de visita dele na pista. Não era no blá blá blá, não era falando, não era na retórica. Resultado, né? Era no resultado. Então, para mim, assim, ele entregou muito bem o cartão de visita dele na Toleman. Aquele ano, vamos voltar então em 84. O Ayrton estava com um carro que não era de ponta. Era um carro para ficar entre os 10, 12 do grid. Um carro que depois ele acabou se migrando para ser a Benetton campeã, mas teve acerto do Ayrton para isso. Da mesma maneira que o Schumacher acertou aquela Mercedes, que depois veio a ser campeã com o Hamilton, o Ayrton acertou aquela Toleman, que depois foi campeã como Benetton com o próprio Schumacher. Mas era um carro de fundo, meio da metade do grid. Chove em Mônaco, ele consegue mostrar
serviço, porque aí nivelou a tecnologia dos carros. Em Mônaco, que não dá para fazer ultrapassagem, ele ultrapassou Niki Lauda, ultrapassou o mundo. E a reação dos donos da equipe com ele ficando em segundo, ele fica em segundo, né? Já estava ótimo demais. Ele chegou a ultrapassar o Prost, porque o Prost, na verdade, pode falar palavrãozinho? Claro, pode. Não só ali ele foi cuzão, como foi cuzão em outras provas, que ele rodava, quando começava a chover, rodou na prova de apresentação. Essa é a corrida que o Prost pede pra cancelar a prova. Essa ele fica pedindo pra cancelar, O Senna tava em primeiro. Não, o Senna tava atrás, mas o Senna ia passar ele. Mas a história é muito interessante dessa prova. Naquela época, o primeiro colocado ficava com 9 pontos, o segundo 6. A briga o Ayrton não estava na briga pelo título, ali a briga era Niki Lauda e Alain Prost. E por nada, pelinhos, né? A prova, ela foi interrompida por pressão do Jean-Marie Balestre, que chegou pro Jack Ickx, que era belga e era o diretor de prova, piloto Jack Ickx, já aposentado como piloto, estava como diretor de prova de Mônaco, e o Balestre sempre deu preferência para o piloto francês, que era o Alain Prost. Então ali tinha que vencer o Prost. Ele saiu e fez pressão em cima do Jack Ickx para encerrar essa prova. Quando encerra uma prova, completadas tantas voltas, tal, o que vale é metade dos pontos. Então o Prost venceu a prova, só que com a prova interrompida, ele ficou com 4,5 pontos. Se ele tivesse ficado em segundo, ele teria ficado com 6 pontos. Ele perdeu o campeonato no final da temporada para o Lauda por meio ou por 1 ponto. Ou seja, se tivesse deixado o Ayrton ultrapassar, naquele ano ele teria sido campeão mundial. E ele não foi por causa dessa falcatrua. Né? Sabe aquela história, Deus está vendo? Né? É mais ou menos isso. Então, mas ali o Ayrton deu o cartão de visita para o mundo. Ele até na série mostra isso, era verdade. Era um motor Hart, de um carro que ninguém conhecia, e não era por ali que ele queria entrar, porque ele tinha uma promessa do Peter Wark, se ele fosse campeão da Fórmula 3, ele iria para a Lotus. E o cara não cumpriu a promessa, ele ficou na mão e acabou fechando com a Toleman. Muito frustrado. Como também ficou frustrado depois a Toleman quando ele saiu. O que é normal, o cara tem que pensar na carreira dele e ir para a melhor equipe. Tanto que a equipe acabou. Acabaram vendendo e foi esse projeto da Benetton. Mas ali o cartão de visita dele foi forte, mas já foi uma balestrada. O Jean-Marie Balestre já arrumou as coisas para que o Ayrton não vencesse aquela prova. No pódio mostra muito bem isso. Sim. Ele está totalmente deslocado, ninguém sabe quem é ele, e ele fica sem saber. Isso mostrou tão bem na série como tem vídeo, que se vocês entrarem em vídeo vocês vão ver. Ele está com o troféu dele de segundo lugar, o príncipe Ranier abraçando, comentando o Prost, Jean-Marie Balestre, a família, e ele não sabe, porque o pódio de Mônaco, não existe um pódio, está todo mundo junto com a realeza, o pessoal do principado, né? Com os nobres. Então não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. É a única prova que é flat, é todo mundo naquele, como se fosse do lado da tribuna de honra. E ele fica ali com o troféu dele sem saber o que vai fazer. Avulso. Avulso, totalmente avulso, como se não tivesse sido convidado para a festa. Ele vai assim, você vê isso. E a série mostra muito, ele pega e desce a escadinha e vai embora. E ninguém fala, não, volta aqui e tal. Então ele está muito, muito deslocado. Está extremamente deslocado. Outra curiosidade de Mônaco, bem interessante. A prova antigamente, ela acontecia, os treinos aconteciam quinta, depois voltava sábado para a classificação e domingo a corrida. Porque o príncipe Ranier deixava um dia no meio, sexta-feira, para o monegasco, para o cidadão monegasco, que não tinha nada a ver com corrida, poder ir na padaria, poder ir no bar, poder ir no restaurante, poder sair, porque a cidade inteira ficava fechada. E a corrida começava às 15 horas. Para ele lá de cima do balcão dele, do castelo, ele poder almoçar tranquilo e depois ir lá no balcão e assistir a corrida. Então, eram coisas típicas de Mônaco, né? E por isso é tão valorizado. E até hoje o Ayrton é o rei de Mônaco pelas vitórias que ele teve lá batendo no Graham Hill. E Rufo, a gente tá falando... E aí, vocês já viram a Ayrton Senna correr? Na chuva, parecia que os outros carros estavam parados e ele corria sozinho. E, mano, fui à casa dele, lá que ele fazia a mágica de ultrapassagem, nos lugares que os pilotos normais não conseguiam mesmo sem estar chovendo. E você, seja o rei do canal e dê aquela curtida, faça aquele comentário, dê aquela
compartilhada com os amigos e se inscrevam no canal.